Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa 34ª aula de estudos do livro A Gênese Espírita, ou de Allan Kardec. Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta-feira, do dia 4 de fevereiro de 2021. O mundo ainda em plena pandemia, em função da Covid-19, o hemisfério norte, principalmente por estar no período de inverno, estão apresentando números calamitosos de óbitos, inclusive, Estados Unidos registrando cerca de 4.000 óbitos por dia, lockdown na França, Reino Unido, Alemanha, Portugal. Aqui no hemisfério sul, o Brasil apresenta a marca de mais de 1.000 mortes diárias. Manaus entrou em colapso, não há mais nenhum leito disponível de UTI, sem falar no problema de oxigênio. Sim, pois está faltando oxigênio em Manaus. Algumas cidades ou capitais vizinhas, como Belém do Pará, cidades como Santarém, enfim, o medo começa a tomar conta de certas capitais. O governo do Maranhão, o governador redigiu uma carta com um apelo bem severo. Enfim, a pandemia toma conta. E aqui em Fortaleza, no Ceará, não é tão diferente, não. Os números também são alarmantes, o número de óbitos tem crescido bastante, bem como o número de casos. Os números de leitos, tanto na rede hospitalar particular quanto pública, estão cada vez mais ficando resumidos e, como sempre, muitas pessoas agindo de maneira irresponsável, o negacionismo tomando conta, muitas pessoas agindo como se nada tivesse acontecido, muitas pessoas ainda acreditem. Vamos fazer um ano no mês que vem de pandemia e pessoas existem que ainda desacreditam na doença, desacreditam de que o vírus exista, enfim. A negação talvez seja uma das piores reações do espírito humano. Salvo essa atualização do contexto atual, vamos então dar início ao nosso trabalho do vídeo de hoje. Nunca é demais lembrar e pedir para que vocês se inscrevam no canal. Muito obrigado pela presença e prestígio e participação que vocês estão tendo em assistir esses vídeos. Deixem o seu gostei se gostaram e, como sempre, se não gostaram, marquem aí o não gostei. Usem a aba de comentários para tecer quaisquer que sejam os comentários pertinentes ao vídeo, obviamente, ao assunto, ao temário, enfim, usem de maneira à vontade esse espaço de vocês. Sugiram, enfim, teçam os comentários. E agora, iniciando de fato a videoaula de hoje, vamos continuar e acredito que encerrar o capítulo 7, que se intitula Esboço Geológico da Terra. E nós terminamos na videoaula de número 33, nós terminamos iniciando o período diluviano no item 42. Deveríamos começar agora no item 43. Porém, como é início de um subtema, início de um assunto dentro do capítulo, eu vou retornar ao item 42, até porque se trata de um parágrafo curto e faz todo o sentido para nós darmos o acompanhamento correto ao encadear dos fatos pertinentes ao assunto. Bom, nesse subitem do capítulo 7, que Kardec chama de período diluviano,
é importante entender que o que Kardec chama de período diluviano é um período de tempo que vai aí dos 500 milhões de anos até 5 milhões de anos atrás. Uma margem de erro, claro, para mais ou para menos, de 3 a 5 milhões também. É esse o período. Vale ressaltar que nesse período, o que aconteceu na Terra, ou o que vem acontecendo na Terra desde 500 milhões, 550 milhões de anos atrás. Uma das coisas muito importantes que aconteceram foi a explosão do Cambriano, há cerca de 500 milhões de anos atrás, talvez um pouquinho menos, 450, em torno de 430. Talvez o mais provável é que tenha sido entre 450 ou 430 milhões de anos atrás. Houve o que é conhecido como explosão cambriana ou explosão do Cambriano. Foi quando a vida na Terra literalmente explodiu. Houve a proliferação, houve o aparecimento de milhares, se não milhões de tipos de espécies diferentes. Parece que a criação teve o seu período de maior êxito, teve o seu período de maior fecundidade, por assim dizer. E isso ficou conhecido como a explosão cambriana. Perfaz mais ou menos esse período. Durante esses anos todos, então, de 500 milhões de anos até 5 milhões de anos atrás, os principais eventos que ocorreram foram, além da explosão cambriana, né, houve a migração da vida da água para a terra. Os primeiros seres ensaiaram os primeiros passos na terra. Foi muito vantajoso, porque como toda a vida se concentrava na água, toda a vida se concentrava nos mares, os primeiros seres que entraram, que adentraram no terreno pedregoso, primeiro não encontrava predador, já que todos os predadores estavam na água. Porém, esses seres encontraram um terreno muito inóspito. Entendam que não haviam vegetais no recém-descoberto terreno sólido. Só algum tempo depois, milhões de anos depois, a vida vegetal começou a aparecer e a diversificar e principalmente multiplicar-se na face da Terra. O que trouxe um resultado e uma modificação tremenda em termos de vida para a superfície da Terra. Entendamos isso. Primeiro porque, com o aparecimento do vegetal, aqueles seres que migraram da água não precisavam mais voltar para a água para comer, para nutrir-se. Com o aparecimento dos vegetais e, consequentemente, os frutos, enfim, os vegetais passaram a serem a base nutricional desses seres recentemente caminhantes da Terra. E o outro detalhe é que, com o aparecimento dos vegetais verdes, e aí em função de processos fotossintéticos, né? Ou seja, a conversão de gás carbônico e água em presença da luz solar em oxigênio e glicose, houve uma modificação sobremaneira da atmosfera da Terra, bem como no contributo de oxigênio, na oxigenação da atmosfera da Terra. Isso trouxe, claro, uma condição de vida enorme para todos os seres que, recém-migrados da água dos oceanos, passaram a ver agora na Terra um habitat bem mais propício. E aí, tendo de maneira muito consciente esse ponto de vista, comprovadamente, já comprovado pela ciência, vamos então acompanhar as elucubrações, né, os relatos do Allan Kardec. Bom, ele inicia no item 42, eu terminei, acho que a aula 33 nesse item, mas eu vou repeti-lo, tá? No item 42, do capítulo 7, Kardec anota o seguinte: este período, né, o período diluviano,
teve a assinalá-lo um dos maiores cataclismos que revolveram o globo, cuja superfície ele mudou mais uma vez de aspecto, destruindo uma imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam despojos. Por toda a parte deixou traços que atestam a sua generalidade. As águas violentamente arremessadas fora dos respectivos leitos invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas seculares. Os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia pelo nome de terrenos diluvianos. Bom, claramente, quando Allan Kardec fala aqui de cataclismos, vamos entender também que esses últimos 500 milhões de anos de história da Terra foram caracterizados também pelas 5 grandes extinções pelas quais o nosso mundo já passou, né? A primeira, em torno de 450 ou 443 milhões de anos atrás, né? Que pôs fim ao período ordoviciano e teve por motivo uma glaciação a nível global. A segunda extinção aproximadamente a 359 milhões de anos atrás, que deu por fim o período devoniano, que teve por causa um sistema de vulcões siberianos. Depois tivemos a terceira extinção, há mais ou menos 251 milhões de anos atrás, que deu fim ao período permiano, do qual teve por motivos erupções vulcânicas a nível planetário, né, que causou uma prisão dos raios ionizantes do Sol, uma vez que eles não poderiam mais ser refletidos para fora da Terra, pois a Terra estava coberta por massas vulcânicas, de erupções vulcânicas, causando assim a terceira extinção. A quarta extinção, há mais ou menos 230 milhões de anos atrás, causado por um sistema de vulcões, não na Sibéria, mas agora em pleno Oceano Atlântico, que causou o fim do Triássico, né, e marcou também a ascensão e ápice dos dinossauros. E a quinta e última extinção, que ocorreu há 65 milhões de anos atrás, dando fim ao Cretáceo e levando à extinção dos grandes répteis, né, dos dinossauros. Já falamos muito sobre isso. Então, esse período diluviano que Allan Kardec fala, ele, na verdade, cobriu todos esses eventos, todas essas extinções. É por isso que nós veremos aqui ao longo das dissertações do Allan Kardec, que ele vai falar muito em extinções, em cataclismos, em eventos de muita destruição na Terra, que embora nessa época, né, meados do século XIX, a geologia, a ciência ainda não tinha comprovado esses fenômenos, havia, claro que já indícios, haviam já muitas especulações a respeito, principalmente através do naturalista Buffon, Georges Buffon Leclerc, que era um dos maiores naturalistas franceses. Ele já avultava a existência dessas catástrofes. Se não, vejamos, no item 43, Kardec descreve o seguinte: um dos vestígios mais significativos desse grande desastre são os penedos, chamados blocos erráticos. Dá-se essa denominação a rochedos de granito que se encontram isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio de terrenos diluvianos, algumas vezes a muitas centenas de léguas das montanhas de onde foram arrancados. É claro que só a violência das correntes há podido transportá-los a tão grandes distâncias. E aí há uma nota de número 40 que relata o seguinte: um desses blocos, evidentemente provindo
pela sua composição das montanhas da Noruega, serve de pedestal à estátua de Pedro o Grande, lá em São Petersburgo. Bom, esses arrastamentos que Allan Kardec fala, em grande parte, ele ocorreu devido ao tectonismo também, ao movimento tectônico das placas continentais, que eram desconhecidos por Allan Kardec. Durante todo esse amálgama de tempo, durante todos esses períodos e eras geológicas pelas quais a nossa linda joia azul passou, a estrutura, como eu já comentei isso anteriormente, né, a estrutura do nosso planeta, a estrutura, o aspecto geográfico do nosso planeta não era, nem sempre foi da maneira que nós vemos hoje, os continentes muito bem definidos, né, as Américas do Norte, Central e do Sul, a África, a Ásia, a Oceania. Houve uma época em que todos esses continentes estavam juntos numa mesma porção ou no mesmo grande bloco de terra chamado de Pangeia, e por movimentos tectônicos e por fendas, fissões e estruturas de sistemas de vulcanismos, esses grandes blocos foram separados, resultando na conformação geográfica que nós temos hoje do nosso planeta. Mas acho que já comentei sobre isso. Apenas ressaltando, Kardec não conhecia esses fatos à época. Então, esses deslocamentos graníticos que ele falou, com certeza tem também muita da contribuição do movimento tectônico, né, das placas. Dando prosseguimento, no item 44, Kardec relata: outro fato não menos característico e cuja causa se não descobriu ainda é que só nos terrenos diluvianos se encontram os primeiros aerólitos, pois que somente nessa época eles começaram a cair. Segue-se que anteriormente não existia a causa que os produz. Aqui também é um outro engano, né, da parte do Allan Kardec. Aerólitos são hoje os meteoros, meteoritos, restos de cometas, enfim, fragmentos que estão aí no espaço, e a Terra, o nosso planeta Terra, né, na sua revolução em torno do Sol, muitas vezes muitas dessas partículas que variam às vezes do tamanho de um grão de arroz, por exemplo, até uma pedra de calçamento, ou às vezes até algo um pouco maior, mas esses choques fizeram parte da história da Terra desde o começo, não só nesse período em que ele chama diluviano, apenas com todas as mudanças geológicas que a Terra já passou, nem sempre eles estiveram em evidência, mas desde o começo da formação da Terra, isso foi uma premissa, na verdade, muito mais numerosa no passado, bem menos nos dias de hoje, mas esses aerólitos, eles remontam a épocas bem mais antigas do que o Allan Kardec chama de período diluviano, tá? Só para termos uma ideia e localização do tempo. No item 45, Kardec prossegue. Foi também por essa época, né, período diluviano, foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo e que se formaram as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança na temperatura da Terra. Mudança que deve ter sido súbita, porquanto, se houvesse operado gradualmente, os animais, como os elefantes, que hoje só vivem nos climas quentes e que são encontrados em tão grande número no estado fóssil, nas terras polares, teriam tido de retirar-se pouco a pouco para as regiões mais temperadas. Tudo denota, ao contrário, que eles provavelmente foram colhidos de surpresa por um grande frio e sitiados pelo gelo. Bom, aqui vamos ter muito cuidado quando Kardec usa o termo de
por exemplo, mudança que deve ter sido súbita. Nenhuma mudança a nível geológico é súbita. Nenhuma mudança climática ocorre de maneira súbita. Ela leva um tempo, claro que esse tempo pode ser maior ou menor, mas aqui nós estamos falando em escalas de tempo de milhões de anos. Então não foi uma coisa muito súbita, não. Foi uma coisa que levou, eventos de mudanças climáticas levaram muito tempo para se consolidar. Claro que, por exemplo, o gelo dos polos, né, o congelamento dos polos levou milhares de anos. Claro que se você comparar os milhares de anos ou milênios a eras geológicas que duram bilhões de anos, claro que nessa escala de tempo podemos dizer que foi de súbito, podemos dizer que foi em instantes. Mas entendam que esse súbito, coloquem aí esse súbito ou imediato ou instantâneo, dependendo da tradução que você estiver vendo aí de A Gênese, coloquem umas aspas aí nesses termos, porque nenhum evento geológico ocorre de maneira instantânea. Os polos da Terra, eles começaram a congelar, primeiro pela inclinação da Terra, né? O nosso globo, ele tem o seu eixo polar inclinado em 23 graus e 26 minutos em relação ao plano do Equador. Isso aqui faz com que as geleiras se concentrem e elas começaram a congelar quando a atmosfera começou a dissipar, e aí o calor começou a abandonar a Terra para o espaço de maneira mais eficiente, e aí, em função do movimento de precessão da Terra, ora o Polo Norte está mais próximo do Sol, e aí o Sul está afastado. Quando é inverno no Polo Sul e verão no Polo Norte. Depois, 6 meses depois, os polos se invertem, né? O Sul fica mais próximo do Sol e o Norte mais distante, invertendo o quadro. Essa dança gravitacional, se me permitem dizer, causou o congelamento dos polos e as características que hoje nós vemos, inclusive a inclinação da Terra em termos em torno de 23 graus e 26 minutos, ela é fundamental para que o planeta consiga segurar os polos. Só para vocês terem uma ideia, se o planeta Terra perdesse essa inclinação, as calotas polares elas se deslizariam por sobre a Terra, e aí o nosso planeta não teria a estrutura que tem hoje. Observe que um conjunto de fatores muito delicados e muito abrangentes fazem com que a nossa linda joia azul seja do jeito que ela é. Há uma nota aqui, que é a nota 41, em relação ao item 45, que relata o seguinte. É uma nota de cunho do próprio Allan Kardec. E a nota diz o seguinte: em 1771, o naturalista russo Pallas encontrou nos gelos do norte o corpo inteiro de um mamute revestido de pele e conservando parte de suas carnes. Em 1799, descobriu-se outro, igualmente encerrado num enorme bloco de gelo, na embocadura do Lena, na Sibéria, e que foi descrito pelo naturalista Adams. Os iacutos das circunvizinhanças lhe despedaçaram as carnes para alimentar seus cães. A pele se achava coberta de pelos negros e o pescoço guarnecia-o espessa crina. A cabeça, sem as defesas, que mediam mais de 4 metros, pesava mais de 200 quilos. Seu esqueleto está no Museu de São Petersburgo. Nas ilhas e nas bordas do mar glacial encontra-se tão grande quantidade de defesas que elas fazem objeto de considerável comércio sob o nome de marfim fóssil ou da Sibéria. Essas defesas dos mamutes, né,
que o Allan Kardec está comentando são os marfins, né, que hoje, infelizmente, ainda é motivo de comércio ilegal na África. Então segue essa nota aqui. E o fato de encontrarmos muitos mamutes ou seres até pré-históricos e, de certa forma, até bem conservados em blocos de gelo, não está associado necessariamente ao fato de o gelo ter aparecido de maneira abrupta, de maneira alguma. Imagina um gigante desse, o peso que ele tinha caminhando, pode ter provocado avalanche, deslizamento de grandes blocos de gelo, e ele teve a vida sacrificada, ficou preso no gelo pelo seu próprio movimento, e não porque o gelo tenha o pego de surpresa. É, inclusive, a explicação mais sensata. Bom, indo para o item 46, Kardec continua o pensamento, né, a reflexão. Esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. Dividem-se as opiniões relativamente às causas que devam tê-lo produzido. Qualquer, porém, que elas sejam, o que é certo é que o fato se deu, ou seja, esse dilúvio universal. A superposição mais generalizada, a suposição. A suposição mais generalizada é a de que uma brusca mudança sofreu a posição do eixo e dos polos da Terra, daí uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se a mudança se houvesse processado lentamente, a retirada das águas teria sido gradual, sem abalos, no passo que tudo indica uma comoção violenta e inopinada. Ignorando qual a verdadeira causa, temos que ficar no campo das hipóteses. O deslocamento repentino das águas também pode ter ocasionado o levantamento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas dentro dos mares, conforme se verificou em começo do período terciário. Mas, além de que, então o cataclismo não teria sido geral. Isso não explicaria a mudança subitânea da temperatura, ou simultânea da temperatura dos polos. Bom, aqui eu me vejo na obrigação de comentar algumas questões. A primeira delas é o dilúvio. Lembram lá da história do Noé, da arca? Esse grande dilúvio ainda é controverso, mesmo por grandes pesquisadores na atualidade. O dilúvio, tal como está descrito lá na Bíblia, para mim não é factível. Aquele dilúvio bíblico, ele é poético, ele é folclórico e representa, claro, uma realidade. Eu não estou em hipótese alguma que trata-se de uma falácia ou de algo mentiroso. Não, apenas eu creio que não foi da forma com que está descrito lá na Bíblia. O que tem lá no livro de A Gênese é uma descrição folclórica, é uma descrição romanceada de eventos reais. O grande dilúvio bíblico, na verdade, é a representação simbólica desse período que o próprio Kardec chama de diluviano, esse período que vai de mais ou menos 500 milhões de anos atrás até aproximadamente uns 5 ou 6 milhões de anos atrás. Esse período todo a Bíblia retrata como esse dilúvio. E não há nenhuma evidência concreta da existência de arca alguma, e aqui para nós, pelo menos assim, eu peço perdão e peço licença para expor a minha opinião. A ideia de um barco e abrigando toda a espécie de vida não condiz com o que a ciência já descobriu, não condiz com o aparecimento e biogênese das espécies de hoje.
É também, na minha opinião, essa história da Arca de Noé digamos assim, é um texto emblemático, é um texto folclórico, é um texto mitológico, dentre muitos mitos que a cultura hebraica, a cultura judeia, a cultura hebreia tinha da época. Se você prestar muita atenção na leitura desses textos, você vai ver muitos resquícios de mitos gregos, mitos persas, mitos babilônicos, enfim, mitos romanos também, enfim. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha havido essa arca, não. Essa arca é um símbolo, não havia como, não faz sentido você reunir todas as espécies de bichos e animais que haviam na época. Acho sim, inclusive, de maneira poética e muito bonita, que a arca representa o símbolo daquilo que eu falei anteriormente, dessa explosão cambriana, sabe, que resultou e que culminou nos dias de hoje, como nós veremos daqui a pouco. Mas não que tenha havido esse barco físico, não há nenhuma evidência dele, embora é muito controvérsio, muitos pesquisadores eles se debatem em quimeras e em discussões, ainda há muita influência da religião nesse assunto, mas quando se usa ciência verdadeira, ciência de qualidade, se chega à conclusão de que não há evidência nenhuma desse grande barco. Mas eu respeito, claro, a opinião sincera de cada um que porventura pensem diferente. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha havido esse grande barco, não. É poesia, é literatura mitológica do povo hebreu, na minha opinião, mas que representa, sim, uma era verdadeira, que representa, sim, esse período diluviano que o Kardec acabou de nos comentar. E eu acho muito bonito, muito coerente, é por isso que eu admiro tanto o codificador. Olha só o que ele relata, gente, no final do penúltimo parágrafo do item 46. Ignorando qual a verdadeira causa, temos que ficar no campo das hipóteses. Observe que o codificador, em momento algum, ele afirma peremptoriamente algo se não há um embasamento científico, se não há um embasamento factual. Kardec tinha muito cuidado em separar o fato das hipóteses. Fatos não se contesta, porque contra fatos não existem argumentos, mas algo que é hipotético, e nada contra as hipóteses, cada pessoa, com seu livre raciocínio, pode tecer as mais diversas teorias sobre qualquer assunto. Agora, daí a querer tornar qualquer que seja a hipótese verossímil, sem haver um fato que a corrobora, um fato que a evidencie, eu não comungo dessa ideia. Eu gostaria de pedir emprestado as palavras do Carl Sagan, quando ele dizia: para grandes afirmações, necessários são grandes evidências, e eu concordo muito com isso. Bom, e de novo, todos esses eventos de gelo, degelo, mudanças de terrenos graníticos, elevação do nível das águas, as águas deslocadas de um lado para o outro, a grande distância, tudo isso nós já discutimos anteriormente e fazem parte do tectonismo, fazem parte da Pangeia, fazem parte, então, da dinâmica normal do movimento das placas tectônicas do nosso planeta, que, repito, era desconhecida por Allan Kardec. Dando continuidade, então, no item 47, Kardec descreve o seguinte: na tormenta determinada pelo deslocamento das águas, pereceram muitos animais. Outros, a fim de escaparem à inundação, se retiraram para os lugares altos, para as cavernas e fendas, onde sucumbiram em massa, ou de fome, ou entre devorando-se, ou ainda, talvez, pela irrupção
das águas nos sítios onde se tinham refugiado e donde não puderam fugir. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de animais diversos, carnívoros e outros, que são encontrados de mistura em certas cavernas, que por essa razão foram chamadas de brechas ou cavernas ossosas. São encontradas as mais das vezes sob as estalagmites. Em algumas, as ossadas parecem ter sido arrastadas para ali pela correnteza das águas. Estalagmites é o oposto da estalactite. Estalagmites são formações calcárias, geralmente, só que afloram da terra para o teto, enquanto que as estalactites são formações calcárias também, só que no sentido oposto, do teto para o chão. E aqui Kardec chama a atenção para o aglomerado de seres, digamos assim, se acotovelando ou reunido em pontos específicos. Isso é muito comum em face de todas as comoções pelas quais o nosso planeta passou. Imaginem os momentos de cada uma das extinções que nós já faláramos. Causados pelo vulcanismo, pelo gelo. É óbvio que os animais procuravam abrigo nas alturas, procuravam abrigos em cavernas, procuravam abrigos em fendas, enfim, em situações de calamidades, no movimento das terras, a invasão das águas, enfim, todos os eventos de comoção pelos quais a Terra já passou, os animais que ali habitavam o terreno, com certeza, e muito naturalmente, fugiram para as regiões onde eles julgavam ser as regiões mais seguras. Então, nada de anormal nesse comentário. Porém, há uma nota de rodapé, que é a nota de rodapé 42, que diz o seguinte: conhece-se grande número de cavernas semelhantes, algumas de enorme extensão. Várias existem no México de muitas léguas. A de Aldensberg, em Carniola, na Austrália, tem nada menos do que 3 léguas. Uma das mais notáveis é a de Gallenhof, no Uttensberg, na Alemanha. Há muitas delas espalhadas pela França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, onde é hoje a Sicília, e em outros países da Europa e das Américas também. As comoções que varreram o planeta inteiro, não foi só uma área. Então, esses tipos de aglomerados, esses tipos de poços fósseis, encontramos-nos em todas as regiões da Terra, inclusive nos polos, inclusive nas geleiras. Também nada de anormal em tudo que nós já vimos, né? Em tudo que nós já assistimos até aqui. E com isso, Kardec encerra o período que ele chamou de diluviano, para entrarmos agora no item 48, que Kardec chama de período pós-diluviano ou atual. Bom, esse período pós-diluviano ou atual, que marca, entre outras coisas, o aparecimento do homem, o aparecimento da nossa espécie, a espécie Homo, que teve muitas subespécies, né? Homo afarensis, o Pithecanthropus erectus, o Homo de Cro-Magnon, o Homo de Neandertal, até surgiu o Homo sapiens e até culminar na nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens. Os primeiros vestígios dos primeiros hominídeos na face da Terra, eles datam de aproximadamente 5 milhões de anos atrás. Alguma literatura traz 6 milhões, podendo se estender até 10 milhões de anos, é uma cota já bem avantajada, mas em média, em média, os primeiros hominídeos, que claro, ainda eram muito diferentes do que nós somos hoje, mas os primeiros indícios da nossa espécie ocorreram, ao que tudo indica, e de fato, há uns, vamos fixar assim, em média, uns 5 milhões de anos atrás.
Isso nos traz algumas informações relevantes. Uma delas é que, notadamente, a nossa espécie é muito nova, né? No contexto da história da Terra, no contexto de todo o período evolutivo do planeta, nós somos seres muito novos. Dos 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, nós começamos a aparecer aqui há meros 5 milhões de anos. Isso é como se, uma comparação meramente de proporção, se os 4 bilhões e 600 milhões de anos fossem convertidos em um ano, nós apareceríamos ali nos 10 últimos, ou nos 5 últimos segundos do dia 31 de dezembro. Foi quando nós aparecemos. Então somos seres realmente muito jovens. Bom, Kardec começa o seguinte, no item 48. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta, prontamente a vida vegetal e animal retomou o seu curso. Consolidado, o solo assumiu uma colocação mais estável, o ar purificado se tornara apropriado a órgãos mais delicados. O sol, brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificador do que o da fornalha interna. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Mais suculentos, os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede que o viria habitar. Apareceu então o homem, último ser da criação, aquele cuja inteligência concorreria dali em diante para o progresso geral, progredindo ele próprio. E realmente isso é um fato. Nós somos o ápice da criação, somos os seres, um dos mais novos da criação, e realmente quando o Homo apareceu na face da Terra, a espécie Homo, a Terra realmente já estava, o nosso planeta já era o que é hoje, essa linda joia azul, passeando pelo espaço, como eu costumo chamar, os oceanos já bem definidos, os continentes cada um nos seus lugares, a atmosfera já bem dosada com seu teor de oxigênio e nitrogênio, tão necessários para as reações metabólicas e bioquímicas da formação de qualquer organismo mais complexo. As águas abundavam, a alimentação, animais de trato mais delicados, os mamíferos já abundavam na face da terra, mamíferos que são os seres que produzem os alimentos para a sua prole, né? Estou me referindo ao leite. Então, a terra já estava numa condição muito propícia para que organismos bem mais sofisticados, bem mais complexos, pudessem tomar parte nesse processo evolutivo. E aí nasce o Homo, a espécie Homo, como eu falei anteriormente, há uns 5 milhões de anos atrás. E de lá para cá, é claro que a nossa espécie passou por muitas mudanças. Basta relembrarmos dos tipos de Homo que eu resumi, alguns deles, até que se chegasse ao Homo sapiens sapiens. Então tem o Homo erectus, o Homo de Cro-Magnon, o Pithecanthropus erectus, o Homo de Neandertal, o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Eu recomendo
para quem quiser aprofundar-se nesse assunto, uma abordagem sobre tudo que a nossa espécie Sapiens fez ao longo de todo esse tempo, eu recomendo a leitura do belíssimo, do maravilhoso livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Eu penso já ter, em aulas predecessoras, aludido a essa obra. Vale a pena a leitura, tá? Dessa obra. Enfim, assim Kardec destaca o aparecimento do homem na face da Terra, da nossa espécie na face da Terra. Realmente, ao que parece, a nível de complexidade multicelular, é a espécie mais jovem do planeta, a mais sofisticada, a mais complexa e a única que mudou a Terra, mudou a superfície da Terra de maneira que nunca foi feita isso antes. Claro que nós não somos os únicos seres que mudam a superfície da Terra, outras espécies, inclusive microscópicas, o fazem. Mas nós somos a única espécie que desenvolveu cultura, desenvolveu ciência, desenvolveu a matemática, a física, a química, as artes, a dança, a música, a literatura, o cinema, o teatro, a dança, desenvolvemos a medicina, os transportes, enfim, a cultura, a religião, a filosofia. Somos a única espécie que criou todo o intelecto porque algo se destaca em nós, e aqui, claro, eu estou falando primeiramente, unicamente do aspecto físico. Nós somos a única espécie dotada de cérebros avantajados e nós usamos esse cérebro realmente para aprender, para explorar e usar esse conhecimento aprendido para o nosso benefício, para a mudança do planeta, para mudá-lo às nossas necessidades. Né? A única espécie que fez e está fazendo isso somos nós. Muita coisa, claro, benéfica, a humanidade progrediu, mas também ainda não estamos longe de aprender a conviver com o planeta Terra sem simplesmente depredá-la. Eu acho que eu já falei anteriormente na possível sexta extinção. Muitos pesquisadores aventam que nós estamos caminhando para uma sexta extinção, e essa não causada por fenômenos naturais, essa causada, se isso ocorrer, eu espero que não, mas se isso ocorrer, como eu já falei anteriormente, vai ser a primeira extinção causada por processos artificiais, porque vai ser a nossa ação. Nós, seres humanos, que estamos poluindo os mares, estamos mudando bruscamente a acidez dos oceanos, a acidez da atmosfera, estamos deflorestando como nunca nenhuma outra espécie fez no planeta, sem falar de coisas mais sofisticadas e nocivas, né? Como nós produzirmos armas de destruição em massa, nós produzimos materiais manipulamos materiais radioativos que trazem consequências a nível celular irreversíveis para a própria humanidade, desenvolvemos drogas, psicotrópicos, enfim. Sem ninguém fazer isso, o planeta já passou por 5 extinções. Imagina uma espécie, nós, que estamos colaborando para que isso ocorra, né? Destruindo rios, poluindo águas, enfim. E nenhuma espécie havia feito isso anteriormente. Vamos ver o que o futuro vai nos guardar. Vamos ver, eu acho que cabe aqui esse pensamento, né? Esse insight, né? O objetivo principal da doutrina espírita é a reforma íntima do ser humano e a consequente melhora e adiantamento da humanidade como um todo. Será que isso está acontecendo? Será que nós vamos superar essa adolescência tecnológica e vamos realmente consertar as coisas ao invés de só usar sem repor? Eu, pessoalmente, tenho muita fé ou crença, melhor dizendo assim, muita crença no espírito humano.
Nós somos capazes de coisas terríveis, como guerras, nós somos capazes de matar uns aos outros, nós somos capazes de machucar, mas nós somos capazes também de amor, nós somos capazes de criar poesia, de criar músicas lindas, de termos sonhos maravilhosos. E isso me faz acreditar no espírito humano, de que sim, nós temos salvação, sim, nós podemos evoluir em conhecimento e em moral, como dizia belamente Emmanuel, e cuidar melhor da nossa linda joia azul, criar melhor da nossa casa cósmica e convivermos numa perfeita simbiose com o planeta, usando dos seus recursos, mas retribuindo também, colhendo, mas restituindo, ou seja, numa união que seja bom para nós e que seja bom para o planeta também. E de pouquinho em pouquinho nós passarmos a consertar os tremendos erros que já fizemos ao longo da nossa curta, porém bastante ativa e dinâmica história. Bom, Kardec finaliza esse subitem e finaliza também o capítulo 7 da seguinte forma: o homem só terá existido na Terra depois do período diluviano ou terá surgido antes dessa época? Aqui interessante que Kardec está fazendo essa avaliação, que na época não era assim muito precisa. Essa cota de 5 milhões de anos atrás para o início do aparecimento da nossa espécie na Terra não era conhecida por Allan Kardec. Então aqui muito justa essa apreciação de será que o ser humano existiu antes? Então eu repito, olha, no item 49. O homem só terá existido na Terra depois do período diluviano ou terá surgido antes dessa época? Lembrando que o período diluviano é esse período que vai desde 500 milhões de anos atrás até os 5 milhões de anos atrás, que marca o aparecimento da nossa espécie. Questão é esta muito controvertida hoje. Hoje, só que hoje não é hoje, 4 de fevereiro de 2021. O hoje aqui, não esqueçam que é o ano de 1868, ou seja, mais de 100 anos atrás. Não esqueçam disso, porque é muito importante, porque do contrário, você vai achar que isso aqui que Kardec está dizendo serve para hoje, e não é verdade. Então, questão é essa muito controvertida hoje, mas cuja solução, seja qual for, nada mudará no conjunto dos fatos verificados, nem fará que o aparecimento da espécie humana não seja anterior de muitos milhares de anos à data que lhe assina a Gênese bíblica. Claro que na Gênese bíblica a criação foi feita em 6 dias, e de novo, claro que essa criação bíblica em 6 dias, eu acho que até os mais profundos crentes nessa teoria entende que isso é uma figura de linguagem, é uma poesia, é um mito. Hoje, os próprios pesquisadores religiosos atestam que cada dia da criação corresponde, de fato, a bilhões de anos. São poucos os que, mas ainda existem, né? São poucos os que ainda creem na veracidade de um dia de 24 horas na criação, perfazendo lá os 6 dias. E o homem apareceu, se eu não me engano, no último dia. Então é claro que Kardec, numa exclamação de muita lucidez, em fato, inclusive ele usa esse termo, que são coisas factuais, em fato do que a ciência já descobriu, do que a ciência já testificou, e com provas, com evidências e provas daquilo que ela mesma afirma. Então, claro, os 6 dias da criação bíblica é mito, né? É óbvio que a criação do planeta Terra, como eu já falei diversas vezes, não desde a formação do globo até o aparecimento do ser humano,
foram mais de 4 bilhões e meio de anos, e não 6 dias. E isso a ciência comprova. Bom, continuando o item 49, o que fez se supusesse que o advento do homem ocorreu posteriormente ao dilúvio, foi o fato de se não ter achado vestígio autêntico da sua existência no período anterior. As ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na existência de uma raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas como elefantes. De novo, é muito importante entender que o que Kardec chama de dilúvio, nós entendemos hoje como essas grandes extinções, as 5 grandes extinções que eu já falei ao longo desses 500 milhões de anos atrás. E o homem só apareceu realmente depois dessa tormenta. O homem só veio a aparecer na face da Terra depois dessas 5 grandes extinções. Então, entendamos com muita propriedade que o dilúvio que Kardec está se referindo aqui é esse período das grandes extinções que datam de aproximadamente 500 milhões de anos atrás. E muito interessante de ele comentar que nenhum vestígio através de ossadas, através de fóssil, nenhum vestígio do ser humano é encontrado antes. Nenhum vestígio é encontrado, não se achou nenhum osso da espécie Homo que datasse de mais de 10 milhões de anos. Portanto, claro que há a hipótese de ainda se encontrar. É óbvio que os geólogos, paleontólogos não descobriram tudo ainda, mas em face de tudo aquilo que se já escavou, de tudo aquilo que se já desenterrou, cada vez mais fica patente de que realmente o ser humano, comprovado pelos fósseis e ossadas descobertas, eles datam realmente de, em média, os 5 milhões de anos que nós já descrevemos anteriormente. Bom, prosseguindo, Kardec continua. O que está fora de dúvida é que não existia o homem nem no período primário, nem no de transição, nem no secundário. Não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia para ele condições de vitalidade. Se o seu aparecimento se deu no terciário, só pode ter sido no fim do período, e bem pouco então se há de ele ter multiplicado. Num grau de lógica muito grande, Kardec chega à conclusão de que, claro, nos primeiros períodos, nas primeiras eras do planeta Terra, realmente seria impossível a nossa vida, pois não havia condições nem climáticas, nem geológicas, nem nutritivas, nem atmosféricas, não havia possibilidade alguma de organismos como o nosso viver antes de que a Terra se estabilizasse. E, notoriamente, a superfície da Terra, a crosta da Terra, os sistemas de vulcões, a atmosfera, o clima, a presença de predadores, de animais que, com certeza, se o ser humano tivesse convivido com ele, seria uma comoção muito grande, porque tais animais, com certeza, nos utilizariam como comida. Eu estou me referindo aos dinossauros, né? A convivência do homem com dinossauros só nos filmes mesmo do cinema, né? Há uma distância de 65 milhões de anos entre a extinção dos dinossauros e o aparecimento do homem. Vejam só, quando os dinossauros foram extintos, passaram-se no mínimo 65 milhões de anos para que o ser humano viesse a lume na face da Terra. Então, um espaço de tempo enorme nos separa dos grandes répteis. Então, realmente, como já foi dito anteriormente, o ser humano apareceu no período correto, apareceu no período próprio para ele aparecer. E Kardec continua.
Ao demais, por haver sido curto o período antediluviano, não determinou mudanças notáveis nas condições atmosféricas, tanto que eram os mesmos os animais, antes e depois dele. Não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido esse grande cataclismo. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época, e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. E aí há uma indicação de leitura aqui, ó. Veja-se O Homem Antediluviano, por Bucher de Peters. Os Instrumentos de Pedra, idem. Discursos sobre as Revoluções do Globo, por Georges Cuvier. Anotado pelo Dr. Hofer. É uma indicação de leitura, eu acho que... Eu não sei ao certo se é da editora ou do próprio Kardec, acho que é do próprio Kardec. Fica aí a dica de leitura. Mas aqui, claro, Kardec está aludindo a esses períodos de transição. É claro que não há uma data, não pensem também que o período do aparecimento do homem é marcado por uma data precisa, foi no dia tal, na hora tal. Não, há um período de aparecimento do homem, e esse período, com certeza, também não é um período de um dia, é período de milhares de anos. E o que nos traz fósseis intermediários, fósseis de diversas épocas, fósseis que enfim, põe em especulação qual o período real do aparecimento do homem. É por isso que nós dizemos assim, quando o homem apareceu, a espécie Homo, não a Homo sapiens, mas os primeiros hominídeos, quando nós dizemos que ele apareceu há 5 milhões de anos atrás, isso é uma média. Pode ter sido 6 milhões de anos atrás, pode ter sido 7 milhões de anos atrás. E olha que 2 milhões de anos quer dizer muita coisa mesmo. Só para nós termos uma ideia, toda a história da civilização humana, desde os construtores de pirâmides, só para nós termos uma ideia, desde os construtores de pirâmides até os dias de hoje, nós temos o que aí? 4 mil anos. Só 4 mil anos. Imagina 2 milhões de anos o tempo para o aparecimento da nossa espécie ao longo dessa margem de 5 ou 6 milhões de anos. Entendem o que eu estou dizendo? Isso nos leva a refletir muita coisa. Bom, e para terminar o capítulo 7, Kardec encerra da seguinte forma. Como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que o seu papel humanitário, somente no período pós-diluviano, começou a esboçar-se. Pode-se, portanto, considerar caracterizado pela sua presença esse período. E aí, com certeza, os fatos dizem, a ciência atesta, baseada em fatos, em evidências e fatos, de que realmente o Homo sapiens só apareceu muito tempo depois de todos esses períodos de comoção, de todas essas grandes extinções, de todos esses períodos temerários da história da nossa linda joia azul. Realmente somos os seres muito jovens, muitos novatos ainda na história da Terra, e estamos ainda aqui deixando a nossa marca. Fica a questão de que eu falei alguns minutos atrás. O que fizemos hoje, né? O ser humano já provocou 2 guerras mundiais, já tentamos exterminar raças inteiras, continuamos talvez fazendo isso, esmagando através da pobreza, da desigualdade social, da falta de educação. Não temos ainda um sistema social progressivo e evolutivo que tenha como objetivo o bem-estar e evolução do ser humano. Temos ainda medidas governamentais muito toscas, muito imperialistas, muito individualistas. Basta vermos, e me perdoem dizer, o governo do Brasil nos dias de hoje, que, para falar de longe, é um dos piores governos do mundo todo, me perdoem a sinceridade.
Mas é o que nós somos. Somos uma raça promissora, sim. Somos uma raça que tenta copiar os bons exemplos, embora às vezes os fatos não correspondam às ideias, como dizia o Cazuza, mas eu quero encerrar essa videoaula dizendo que eu tenho fé no ser humano, tenho fé no espírito humano, ou melhor dizendo, não fé, porque fé é algo muito mais abrangente, mas acreditar, a palavra é essa, eu acredito sim na nossa espécie. Bom, por hoje é só, até a próxima videoaula. Beijo no coração e tchau.